Boa noite a todos e todas, começando mais um Diálogos ADUMB, hoje com a presença do nosso companheiro Edilson Lima, que é coordenador do Sintifub, para tratar de um tema muito importante, que é a luta dos sindicatos em defesa da Universidade de Brasília. Nós estamos num processo bastante intenso, né, que vem não só da luta contra o desmonte das universidades públicas, mas uma luta contra os cortes orçamentários, né, uma luta contra a retirada de direitos, e os sindicatos, ao longo desse período, especialmente nos últimos anos, assumiram um papel muito importante na defesa da universidade. E nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, né, que é esse, né, da atuação dos sindicatos, e a gente tem aqui a presença do nosso companheiro Lima. Seja bem-vindo, Lima, aqui na nossa noite no Diálogos ADUMB. Muito bom estar com você aqui. Esse programa da ADUMB, que é o programa que vem todas as semanas, às 18h30, aqui pela TV Comunitária, trazendo temas, né, temas de debate da vida universitária, da vida da UNB, das questões que estão ligadas às categorias, tanto de servidores técnicos quanto de servidores docentes. E a gente te convida hoje, né, para esse bate-papo. Queria já te perguntar, Lima, você poderia se apresentar inicialmente aí, mas já te perguntar assim, como foi, né, e como tem sido essa luta dos sindicatos, né, em defesa da universidade. Né? A gente derrotou o governo Bolsonaro nas ruas e nas urnas, elegemos um governo que tem uma responsabilidade com as universidades, e essa é uma pauta muito importante para os sindicatos. Queria te dar essa deixa aí para você se apresentar e já falar sobre esse tema, Lima. Seja bem-vindo. Obrigado, professora Eliane. Meu nome é Edmilson Rodrigues de Lima, eu sou servidor da Universidade de Brasília desde o dia 3 de março de 80, sou contratado pela universidade desde então na função de vigilante, sou servidor técnico administrativo em educação e hoje exerço um dos cargos da coordenação executiva do sindicato. Eu agradeço o seu convite, eu adoro falar sobre a universidade, a instituição que eu trabalho há 42 anos. E a universidade, a gente poderia dividir ela em algumas fases. Primeira fase, aquela que nós chegamos até 64, que foi a origem de Brasília, porque nós somos uma universidade especial, nós surgimos junto com a cidade. Então, a cidade, Brasília, Distrito Federal e a Universidade de Brasília cresceram numa efervescência política gigante. Então veio uma universidade renovada, uma universidade com projetos diferentes, acadêmico, metodologia, planejamento, etc. Infelizmente, esse projeto teve um fim logo 2 anos após o seu surgimento. Né? Em 64 até 85, nós vivemos uma universidade mofa, uma universidade de perseguição aos professores, aos estudantes e aos servidores técnicos, uma universidade sem muita criatividade, uma universidade que se manteve viva. Né? E aí, nesses 20 e poucos anos, nós tivemos essa fase difícil. De 85 até 2002, é o que eu chamo de uma universidade que teve uma nova oportunidade de se colocar para o povo brasileiro e para o mundo. E nesse período nós tivemos um certo crescimento, mas tivemos dificuldades inúmeras. Tivemos o governo Sarney, tivemos o governo Collor, tivemos o governo Fernando Henrique, que não atendia às reivindicações dos trabalhadores das universidades, e aí nós atravessamos as dificuldades que nós da universidade estamos de parabéns. A nossa universidade conseguiu sobreviver a todas essas dificuldades. No governo Lula, de 2003 até o governo Dilma, 2016, nós tivemos um crescimento gigante nas universidades brasileiras, em especial na UNB. Nós tivemos, hoje, 30% dos prédios surgiram no período do Reúne, no período do governo Lula e Dilma. Nós aumentamos de 26 mil alunos para 48 mil alunos. Nós tivemos uma renovação de professores e técnicos administrativos e tivemos um grande crescimento nos cursos de graduação mestrado e doutorado. Então, isso foi muito importante para a UNB. Só que, infelizmente, quando foi em 2016, tivemos aquela dificuldade política no país e começamos a ter um retrocesso no governo Temer. Né? E esse retrocesso continuou no governo Bolsonaro. Hoje, a Universidade de Brasília, ela caminha com dificuldades na falta de orçamento, na falta de autonomia. Houve uma demissão gigante de servidores técnico-administrativos na gestão Temer e na gestão Bolsonaro. Nós tivemos, infelizmente, uma redução orçamentária, onde a universidade hoje atravessa
péssimas condições de trabalho, falta de manutenção do prédio, falta de servidores para atender às necessidades básicas do funcionamento da universidade, como segurança, limpeza, brigadistas e etc, etc. Nós achamos também que precisamos investir nessas áreas, mas aí eu acredito que nós possamos ter um novo alívio e uma nova perspectiva para as universidades brasileiras e para a UNB. Por isso que hoje eu estou cheio de esperança para que a gente possa novamente voltar a respirar o ar da democracia, né, e de um processo de avanço dentro das universidades brasileiras e na nossa universidade, na nossa UNB. Obrigada, Lima. Você traz uma coisa muito importante, né? A gente também, nesse processo de reconstrução, né, da universidade, nessa pauta da necessidade da reconstrução do país, a gente já tem algumas sinalizações de alguns aspectos positivos que a gente poderia identificar, né? A gente teve, durante os governos Temer e do governo Bolsonaro, basicamente nenhum tipo de negociação salarial, né? Salários defasados, salários corroídos pela inflação, condições de trabalho ainda mais precarizadas por conta de todos esses cortes que você citou. Mas a gente já tem um aceno, né, no início desse ano, né, do próprio governo, que abriu uma mesa de negociação e concedeu, a partir dessa negociação com as entidades sindicais, 9% de aumento linear, né, emergencial para todos os servidores do Executivo. Isso é muito importante, né, Lima, porque isso faz parte da estratégia também que os sindicatos têm feito em defesa das categorias, né, tanto de técnicos quanto de docentes. E esses 9% que foi aplicado agora no nosso contra-cheque, esse mês de junho, né, é um alívio. A gente sempre diz que não é aquilo que a gente queria, mas já é importante, né, Lima? E fazer a discussão da questão salarial é essencial para a gente discutir a qualidade da universidade que a gente quer. Não é isso, Lima? Então, acho que é uma luta que a gente precisa reafirmar, dizer que a campanha salarial de 2024 já começa a ser desenhada, né, nas mobilizações das entidades nacionais, mas dizer que esse é um campo que a gente tem que lutar muito, né? Reestruturação das carreiras, melhoria salarial, não é isso, Lima? Fala um pouquinho para a gente aí desse tema, que é um tema tão importante para as pessoas saberem, que é resultado de muita luta, né? Exato. Nós tivemos o Congresso APASUB agora em maio, e nós, dentro da UNB, depois eu vou falar sobre a nossa luta específica, nós temos uma necessidade de fazer uma revisão no plano de carreira nosso. Então, uma das que pretendemos fazer nessa nova etapa, com esse novo governo, é levar uma discussão política sobre a remuneração do servidor através da melhoria do nosso plano de carreira. No aspecto do piso salarial, nosso piso salarial é muito baixo. Na questão do STEP, a gente quer que mude de 3,9% para 5%. Aquela tabela de capacitação, nós entendemos que nós trabalhamos numa universidade. Então, cotidianamente, a gente tem que estar sendo renovado, a gente tem que estar tendo a oportunidade de avançar, inclusive na forma acadêmica, na nossa formação, etc. Então, nós achamos que a tabela que hoje no nível 4, nós achamos que ela deve continuar em toda a nossa vida como servidor público da universidade, técnico administrativo em educação. Então, não parar no nível 4. Nós achamos também que a promoção a cada 18 meses deve ser a cada 12 meses, porque a renovação tecnológica, os avanços na ciência, elas são mais constantes. Então, nós precisamos renovar e estimular o servidor a continuar sua capacitação. Com relação à tabela número 2, que eu chamo número 2, que é a tabela por mérito, nós achamos que devemos sim ser incentivados. E aí eu digo, nós e os professores, ser estimulados, incentivados a terem a promoção por mérito anualmente. Afinal, nós produzimos e construímos a cidadania, a ciência e a tecnologia, discutimos isso cotidianamente dentro da universidade. Então, nós não somos um fabricante de um objeto. Nós construímos uma nova cidadania, um ser humano que tem uma efetiva discussão política e acadêmica dentro das universidades. Por isso que nós achamos muito importante a gente avançar nisso. A outra coisa é com relação ao incentivo à sua formação acadêmica. Achamos que devemos chegar a incentivar a todos aqueles profissionais da educação a continuarem seus estudos acadêmicos. Não pararem na graduação, na pós, no mestrado, no doutorado. Continuar. E temos que renovar
Para isso, nós precisamos ter um estímulo e um incentivo em valorização desses cursos que nós fazemos. Achamos que para a especialização e para o mestrado deve ser 52% e 75%, e para o doutorado a gente deve, nós e os professores devemos atingir o nível de 100%, como estímulo para os profissionais de educação continuar a sua formação. Bem, nós também achamos que esse plano de carreira precisa ser trabalhado agora na LOA, agora junto ao Ministério do Serviço Público e Inovação, junto com o MEC e o conjunto dos servidores técnico-administrativos das universidades brasileiras. Nós da UNB também achamos extremamente importante, professora Eliene, de que nós, para poder continuar os nossos estudos, para poder ter estímulos, nós achamos importante a gente ter uma carga horária, uma modernidade na produção que nós exercemos no dia a dia da universidade. Nós não podemos viver como a gente vivia no século XIX, com uma visão de produção de uma carga horária que exige que a gente permaneça 10 horas dentro da universidade. Na verdade, hoje nós podemos produzir muito mais, e cientificamente é comprovado que nós podemos produzir 6 horas com muito mais qualidade, com muito mais capacidade. Podemos fazer o trabalho híbrido, porque cientificamente, e os equipamentos que nós temos hoje dentro da universidade é possível. E podemos ter o trabalho remoto. Então, nós achamos que isso é fundamental para, inclusive, ter uma carga horária, mantermos a produtividade da UNB e nós podemos ter um atendimento na universidade. Hoje nós temos uma universidade funcionando 40 horas. Nós podemos ter uma universidade com esse novo modelo de produção dentro da UNB, 30, trabalho híbrido e trabalho remoto, em torno de 80 horas semanais de atendimento à comunidade universitária, em especial atendimento aos estudantes e o trabalho que nós precisamos fazer conjunto aos docentes. Então, nós precisamos avançar esse debate dentro da universidade. O outro aspecto importante que nós, técnico administrativo, achamos que é fundamental dialogar com os professores e com os estudantes é a nossa participação nos colegiados. Achamos que a nossa participação ela é muito pequena. Nós temos hoje a participação no CAD e no CONSUNE de apenas 15% na distribuição de pesos de decisórios dentro desses colegiados. Precisamos discutir com a comunidade uma participação maior, uma responsabilidade conjunta com a comunidade para a gente poder construir a universidade. Então, ou seja, a todo momento, afinal nós trabalhamos na UNB, nós trabalhamos na Universidade de Ponta, uma das melhores universidades do país, uma universidade que precisa ser estimulada, e é estimulado a democracia. Nós temos um número de estudantes da universidade que ultrapassa hoje 50 mil estudantes. Vivemos numa cidade que tem mais de 3 milhões de habitantes, e em torno de nós temos mais 43 cidades que têm mais de 3 milhões de habitantes. Ou seja, a produção para poder atender essa comunidade de jovens, ela precisa ser melhorada. E nós, os servidores técnico-administrativos, temos propostas para discutir com a administração da UNB, com os colegas professores, com os companheiros estudantes e com o governo federal. Então, por isso que nós estamos unidos nessa proposta de avançarmos como trabalhar melhor com a comunidade e atender melhor a comunidade universitária da Universidade de Brasília. Com relação à URP, você quer que eu fale agora ou quer que eu fale depois? Vou fazer um comentário, já vou te perguntar sobre isso, porque eu sei que vocês estão em greve, né? Hoje eu participei da assembleia com vocês pela manhã, mas eu queria, Lima, que nessa sua fala a gente já trouxesse, porque assim, tem uma mobilização dos técnicos muito intensa, né? Que deflagraram greve a partir do dia 2, e seria bom você falar um pouco quais são as reivindicações dos servidores técnicos administrativos que estão fundamentando o debate da greve, né? Então, a gente tem aí notícias, acho que seria bom você recuperar um pouco esse processo, como é que está sendo essa luta, para a gente pensar os próximos passos de atuação da UNB aí no processo de garantia de condições de trabalho. Então, queria te dar essa deixa para você falar um pouco sobre isso com a gente aí. Bom, obrigado. Quando eu falo da universidade atual, eu gosto de contar um pouco de história, porque nós temos muitos resquícios da ditadura. Nós temos pessoas que pensam de forma muito equivocada, que acham que ele é proprietário da universidade, ele trabalha com autoritarismo, ele não respeita a decisão da Assembleia pelos servidores estarem em luta pela manutenção da nossa URP, que diz de interesse direto também aos companheiros docentes. Então, nós queremos dizer que na pauta hoje consta, por exemplo, uma coisa que a gente pensou que tinha superado,
que é a questão do assédio moral a nós, servidores administrativos. Achamos que as 30 horas, o trabalho híbrido e o trabalho remoto também faz parte da nossa pauta de reivindicação. Queremos deixar bem claro que as melhores condições de trabalho para nós, os funcionários e para os companheiros docentes, precisa ser melhorado dentro da UNB. A gente percebe que não existe grandes investimentos, falta equipamento de segurança, falta cadeiras, falta local apropriado, falta um preço, por exemplo, de um bandejão adequado para nós e os professores, que a gente possa ter uma alimentação dentro da própria universidade. E com relação à URP, nós temos essa conquista dos nossos salários há 31 anos. Então, se pensar direitinho, hoje, o que nos mantém, pelo fato da gente ter mais de 6 anos, estávamos com os salários há mais de 6 anos congelados, com um vale alimentação que custava R$ 458, o governo nos deu R$ 200 de aumento. Hoje ele está no valor de R$ 658. Nós tínhamos tivemos um aumento de 9%, mas continuamos com perdas salariais gigantes. Você imagina, Eliane, nós ser tirado do nosso salário 1/4 do nosso salário. Então é isso que está nos deixando todos apavorados. Sabemos que isso vai trazer uma consequência real para o funcionamento da universidade e para a vida do professor e do funcionário aposentado e pensionista, do professor e do funcionário da ativa, porque é com o salário que a gente vive, é que pagamos aluguel, pagamos consignado, compramos remédio, compramos alimentos, pagamos a prestação do carro, ou seja, temos plano de saúde e, infelizmente, com a retirada de 26,5% do nosso salário, ou seja, mais de 1/4, nós não vamos ter condições de sobreviver numa cidade como Brasília. Então, fazemos um apelo e entramos na justiça. Conseguimos hoje uma grande vitória. O ministro Gilmar Mendes reconheceu o direito de nós continuarmos ampliando o diálogo sobre essa conquista. E nós queremos, nesse momento, agradecer a grande participação que teve a gestão atual da universidade na articulação da defesa da nossa URP, de que possamos ter sido vitoriosos, parabenizar a DUNB por ter participado efetivamente dessa mobilização e desse diálogo com o governo, né, e com o judiciário, e que nós esperamos que agora, com a suspensão da retirada da URP, a gente possa efetivamente mostrar para o judiciário, para o governo, para todas as pessoas interessadas, porque nós precisamos manter uma conquista de 31 anos. Ou seja, não tem como a gente sobreviver reduzindo 1/4 do nosso salário. Não tem como. Se a gente tivesse um salário altíssimo, mas não é a realidade hoje do servidor público, não é a realidade da tabela salarial dos professores e servidores técnico-administrativos da Universidade de Brasília. Lima, eu acho que você toca num ponto muito importante, que é assim, é aquilo que significou a conquista histórica, né, desse complemento salarial representado por 26,05%, que ajudou, inclusive, a estruturar a universidade da forma que ela é hoje, porque ela deu mais condições, né, dos técnicos e dos docentes se manterem numa cidade com alto custo, né, mesmo com as dificuldades que você já apresentou aqui, de uma avaliação deficitária dos salários, de um plano de carreira também defasado. Mas com essa vitória, né, parcial, mas uma importante vitória, né, que é a luta dos servidores, né, através da luta do sindicato, uma luta judicial, mas também uma luta política, né, Lima, porque tantas articulações foram realizadas, tantos diálogos foram feitos com instâncias diferentes, fazem com que hoje a gente tenha essa boa notícia, que é o ministro do STF acolhendo, né, o recurso, né, impetrado pelo sindicato, pelo Sintifub, para que a URP não fosse descontada dos salários dos técnicos até o julgamento. Essa é uma conquista muito importante, porque faz parte dessa luta, né, que vem sendo construída aí pelo Sintifub, com essa rede de articulação que o Lima levantou aqui. Mas eu queria te perguntar, Lima, nesse tempinho que nos sobra aqui, né, quais são os próximos passos, quais são os próximos desafios que estão postos. Primeiro, fala um pouco dessa articulação, Lima, né, que foi feita aí para a gente chegar a esse resultado, mas fala dos próximos passos, né, porque, na verdade, é uma vitória importante, mas é uma vitória parcial, porque a gente ainda continua dependendo do julgamento do STF sobre essa pauta, né?
Eu acho que foi importante a reunião com a professora Márcia, com a equipe dela, com a diretora da Faculdade de Direito, com o ministro Gilmar. Foi importante o ministro Gilmar ter nos recebido na última quarta-feira, nós do sindicato, o nosso jurídico, com a presença do chefe de gabinete da UNB. Foi importante a gente ter dialogado com vários setores da estrutura do Estado. A AGU, os companheiros representantes de partidos políticos, toda essa articulação mostra o poder que tem a Universidade de Brasília e a importância que tem a Universidade de Brasília, não só para a cidade de Brasília, mas para todo o país. Com relação às despesas que nós trabalhadores da educação temos, são despesas de um cidadão, é um cidadão. Nós somos seres humanos, temos despesa com alimentação, com remédio, com vestuário, com filhos, com plano de saúde, com aluguel, com prestação disso e daquilo. Só que devido a gente ter tido um congelamento histórico de salário, nós temos uma tabela ruim, nós temos um vale alimentação que o valor é ruim, nós temos um salário ruim. Nós estamos cheios de consignados. E isso é uma realidade entre nós, os servidores. Agora, você imagina, Eliane, como é que nós vamos viver retirando um quarto desse poder aquisitivo já pequeno que nós temos? Então, por isso que foi importante, e aí eu parabenizo todos os atores, em especial a ADUMB, em especial a administração, e também achei muito bacana, né, foi uma demonstração do poder da República, do ministro Gilmar ter nos recebido. A próxima etapa, nós convocamos, como havia decidido hoje na Assembleia, uma nova Assembleia Emergencial para amanhã às 8h30, a primeira chamada, devemos iniciar a Assembleia às 9h. Já marcamos uma reunião com a reitoria às 14h, e nós vamos ter inúmeras outras atividades. Por exemplo, vamos criar o GT Carreira, já para discutir no Ministério do Serviço Público e Inovação a questão do nosso plano de carreira. Nós vamos ter uma nova Assembleia semana que vem, para tirarmos delegado para o Congresso da CUT. Nós somos filiados, é um sindicato filiado à Central Única dos Trabalhadores. Nós temos uma democracia ampla dentro do nosso sindicato. Vamos fazer uma campanha de filiação ao sindicato, vamos fazer as reuniões setoriais, vamos conversar com aqueles diretores ou professores que tiveram um comportamento não muito adequado com o nosso movimento, e nós queremos continuar o diálogo amplo dentro da UNB. Ou seja, a universidade ela é construída pelos 3 segmentos, com o apoio da comunidade, pela manutenção de uma universidade que seja forte, democrática, autônoma, com recursos suficientes para poder fazer desde a manutenção hidráulica, desde o pagamento de água e luz, desde o funcionamento simples e necessário da segurança, do transporte, da manutenção de higiene, de todo o investimento que tem nos nossos laboratórios. Para isso, a necessidade de uma nova reestruturação orçamentária para as universidades públicas, em especial do que nós estamos falando, a Universidade de Brasília. Afinal, nós trabalhamos diretamente com a capital federal. Nós temos dentro dos nossos alunos filhos de adidos militares, de embaixadores, de convênios de outros países. Nós temos a nossa comunidade, nós temos os nossos estudantes que vêm de comunidades mais carentes, que a universidade precisa fortalecer a assistência estudantil. Então, moradia para estudante, alimentação, distribuição de computadores, distribuição de internet, toda uma estrutura para poder a gente investir na nossa juventude. Então, a Universidade de Brasília tem esse papel social, político, educacional, acadêmico e com a pesquisa. Então, para tudo isso, Eliane, a gente precisa ter uma compreensão política. A cidade de Brasília precisa entender, e eu acho que ela entendeu quando ela abriu as portas para acolher as nossas dificuldades que nós passamos com o corte da URP, né? Um corte momentâneo, ainda bem que voltamos a ter a tranquilidade e vamos continuar discutindo. A comunidade nos acolheu na nossa pauta de reivindicação. Então, quero agradecer aos representantes da Câmara Distrital que estiveram na nossa Assembleia, o deputado Fábio Perto, o deputado Gabriel, agradecer a deputada Érica Cocai, agradecer através do representante da CUT Nacional e da CUT Estadual, Rodrigo Rodrigues, agradecer aos partidos políticos que tiveram lá através das suas representações, o presidente do PTDF, representantes do PSB, e agradecer também a presidenta do Partido dos Trabalhadores, a Gleice, que também articulou para a gente
pudesse conversar com o governo, com representantes da estrutura do governo. Então é isso, ou seja, o sindicato da universidade hoje vai estar preparando toda uma linha, uma pauta para a gente dar continuidade ao nosso movimento e fortalecer, em especial, a defesa dos direitos dos servidores técnico-administrativos em educação, e nós sabemos que, ao mesmo tempo, estaremos fortalecendo a nossa universidade que presta um excelente serviço a Brasília e ao Brasil. Lima, é bem importante que você traz que, na verdade, nós temos uma pauta de continuidade dessa luta, né? A gente tem uma agenda, né? Você já falou aí da agenda com a administração. O processo judicial continua sendo acompanhado pelos sindicatos, né? Tanto o processo dos técnicos quanto dos docentes. A nossa equipe de assessoria jurídica continua acompanhando esse trabalho, mas é muito importante que a gente continue mantendo a articulação política, né? Com os deputados, com os senadores, com os deputados distritais e os deputados federais, que defende a Universidade de Brasília, né? A gente sabe que a gente tem um grande investimento de luta política e também desses parceiros, né, no Legislativo que defende a Universidade de Brasília e que são fundamentais nesses momentos, né, de abrir os espaços, de construir articulações políticas, e que essa é uma tarefa que nós, enquanto sindicatos, continuaremos a fazer. Lima, passo para você, para suas saudações finais, e a gente vai encerrando aqui mais um Diálogos ADUME, mas te deixo aí para você chamar a turma para a Assembleia amanhã e dar a sua saudação final, querido. Bem, agradecer, Eliane, a ADUME, a você, a toda a direção da ADUME, e queremos convidar todos os servidores aposentados, pensionistas e servidores da Ativa a participarem da Assembleia Geral, e de forma coletiva nós construímos um programa de luta, darmos continuidade ao nosso programa de luta, que nós, servidores administrativos, mostrar mais uma vez a importância do nosso trabalho dentro da UNB. Muito obrigado a todas e a todos, uma boa noite, um abraço, Eliane, muito obrigado. Boa noite a todos, obrigada aí ao Lima pela presença, né? Sempre importante a gente lembrar, muitas pessoas não entendem o papel do sindicato, perguntam para que se filiar ao sindicato, e esses momentos, né, de luta, de enfrentamento contra a retirada de direitos, demonstram a importância fundamental que existem sindicatos fortes, com filiados, com grande número de pessoas mobilizadas para fazer frente às lutas, né? Então, se as pessoas têm dúvida de que para serve o sindicato, serve para isso, para defender os seus direitos, para organizar os trabalhadores, para garantir que direitos não sejam retroagidos, e essa é a nossa luta cotidiana. Então, a gente tem aqui um compromisso da ADUMB e do Sintifub nesta luta pelo direito dos docentes e dos técnicos, mas especialmente em defesa da Universidade de Brasília. Essa é a nossa pauta, essa é a nossa luta cotidiana, cada um articulando a sua categoria, mas em defesa de um bem comum, né? A universidade pública, gratuita, laica, acessível a todos, né? Desde aqueles que vêm de outro país até aqueles que vêm da escola pública. Então, aqui um abraço a todos, queria encerrar aqui esse Diálogos ADUME, agradecendo a presença de vocês aí nos assistindo, e continue nos acompanhando pelas redes, pelo YouTube, pelo Instagram, e mandando notícias. Um abraço, boa noite.